Então vamos lá, preparei um vídeo hoje sobre a tabela Price. Então nós estudamos nas últimas aulas, quando nós temos na matemática financeira pagamentos, financiamentos com as prestações todas iguais. Então, como vocês sabem, nós temos financiamentos onde as prestações são sempre iguais, que normalmente são os financiamentos de carro, pagamento de cartão de crédito, carnê. Normalmente as parcelas são todas iguais do início ao fim. E nós temos também os financiamentos onde as parcelas são decrescentes. Então hoje nós vamos ver a tabela Price, que a tabela Price é o sistema de prestações iguais. Eu vou construir essa tabela com vocês, fiz um prazo de 1 ano, para vocês entenderem como que funciona, e depois a gente vai ver como que a gente extrai algumas informações usando só HP sem a tabela. Então eu trouxe aqui para vocês um problema que diz: um banco financia equipamentos com prazo de 1 ano, que seria exatamente 12 meses, a uma taxa de 3% ao mês, a juros composto. Determine o valor da prestação mensal de um equipamento, cujo valor à vista é R$20.000. Então, nós temos um valor presente de 20 mil, um prazo de um ano, 12 meses, e a nossa taxa de 3% ao mês. Como a gente precisa saber o valor das prestações, eu coloquei aqui na nossa tabela saldo inicial. Depois nós vamos completar o que é juros e o que é amortização. Além de responder nesse exercício qual é o valor da prestação, eu quero explicar para vocês como que vocês calculam o saldo devedor em uma questão específica. Por exemplo, quando eu tiver pago 5 prestações, qual que vai ser o valor da minha dívida? Então, o objetivo desse exercício de hoje também é nesse sentido. Então, vamos lá. Primeiro, STO para ativar juros compostos, né? Aqui que nós estamos trabalhando com juros compostos. Então, depois, 20 mil, CHS é o nosso principal, nosso valor presente, o nosso capital, que está aqui, ó, tem até uma tabelinha para vocês. O nosso prazo é 12 meses, não é 1, é N12, 3%. E eu vou achar o meu PMT. Bom, então, se vocês olharem aqui, eu vou até aumentar nossas casas aqui para saber o valor exato. Então, eu iria pagar todo mês R$2.009, R$2.009 e 24 centavos, certo? Esse seria o meu valor exato que eu pagaria todo mês. Então, vou até aqui, ó, copiar, Ctrl C, e vou vir aqui e vou copiar. São 12 meses, já tinha preparado aqui a tabela para vocês, são 12 meses. Meu saldo inicial, e agora a gente vai completar o restante da tabela. Primeiro, quando eu falo em juros, eu estou falando em uma porcentagem. Então, eu fiz um vídeo anterior que eu não fiz tão detalhadamente, hoje eu resolvi fazer um pouco mais detalhado para vocês aprenderem a fazer essas tabelas ou no Excel ou no Calc, usando os recursos das fórmulas. Então, se eu quero saber qual é o juros, eu preciso saber quanto é 20%, quanto é 3% do 20 mil. Então, eu põe igual 20 mil vezes, que é o asterisco, e 3%. Então, como nós vimos aqui, 20 mil, meu saldo inicial, R$600 de juros, que é o 3% do 20 mil. Mas o valor da minha parcela é esse, R$2.009, certo? Então, para eu saber o que é a amortização, lembra que eu expliquei no último vídeo? A amortização é o valor da parcela menos os juros. Nesse caso aqui, a gente vai ter 1.409,24. O que significa isso? Da minha dívida de 20 mil, eu vou abater o 1.400. Eu não vou abater esses R$2.009.
ele desconta da minha dívida este valor. Os juros vai totalmente para o banco. Então, eu vou colocar aqui, meu saldo final vai ser o saldo inicial menos a minha amortização. Então, eu tenho aqui, no primeiro mês do meu financiamento, eu emprestei 20 mil, paguei R$600 de juros, paguei 1.409 da minha dívida e eu tenho um saldo devedor de R$18.590, certo? Então, daí nós voltamos para a próxima linha com o meu saldo inicial com a minha dívida aqui, certo? E os meus juros, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu pego o meu saldo inicial, faço vezes a taxa de juros. Qual é a minha taxa de juros? 3%. Aperto Enter. Então, no segundo mês do meu financiamento, eu paguei um pouco menos de juros. Se eu paguei um pouco menos de juros, eu vou descontar da minha dívida um pouco mais. Ó, 2.000, que é a minha parcela, menos os juros. Então, eu vou ter uma amortização de R$1.451. E o meu saldo final vai ser saldo inicial menos amortização, certo? Então, para a gente usar o recurso aqui no Calc, o que nós vamos fazer? Vou puxar essa sequência aqui para ela seguir a mesma regra sempre, até os 12 meses. Se fosse um financiamento eu seguro aqui no cantinho e puxo até o final. Se fosse um financiamento de 36 meses, daí teria que puxar até o 36, tá? Colocando aqui, fechou, e vou puxar o último aqui. O que aconteceu? Ó, meu financiamento zerou. Chegou no último mês, o meu juros foi decrescente, meus juros diminuiu e o valor da minha amortização foi diminuindo. Então, se eu perguntasse para vocês assim, quando eu pago a quinta parcela, por exemplo, paguei a quinta parcela, quanto que eu tô devendo no banco? Quando você pagou a quinta parcela, ó, quanto que você pagou aqui no banco? Se vocês olharem aqui embaixo, no meu visor não tá aparecendo direito. Mas se você somar essas 5 parcelas, dá R$10.000. Você pagou R$10.000 no banco. Mas o que foi pago realmente na sua dívida? Foi pago aqui, ó, foi pago 7.000, porque o resto ficou para o banco de juros. Bom, agora vamos usar um pouquinho a calculadora aqui. Então, como que eu faço para achar a amortização aqui usando a calculadora? Então, aqui eu tenho o valor da parcela, certo? Que a gente fez usando PMT, juros e taxa. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão apertar o 1, o F, porque o F é a tecla laranja, eu vou acionar a tecla aqui, amortização. Então, olha o que informou aqui para nós, os juros da primeira parcela. Daí, depois, vocês podem apertar a tecla X maior que Y, e ele vai me dar o valor da amortização. Então, na primeira parcela, eu vou ter, se eu apertar o tecla 1, porque 1 de primeira parcela, a amortização, eu vou ter o valor dos juros. Depois, se eu apertar o X maior que Y, eu acho o valor da amortização. E na sequência, se você apertar RCL PV, nós vamos ter o saldo devedor, certo? Então, nós conseguimos todos os elementos da nossa tabela usando essas funções. Então, para achar os juros da primeira prestação, 1F amortização. Para achar o valor da amortização, X maior que Y. E para achar o saldo final, RCLPV, tá? Tá anotadinho aqui as informações, só que depois vocês precisam entender certinho o que é cada um. Então, eu vou zerar aqui a calculadora e vou fazer novamente. Então, vamos lá, entender um pouquinho essa questão da amortização. Então, vamos supor agora que você já fez 10 pagamentos do teu financiamento.
falta só 2 parcelas para você encerrar esse financiamento. Então, nós podemos usar a calculadora também para você saber qual que é o teu saldo devedor. Então, eu quero saber, quanto que falta para eu quitar esse financiamento. Então, vocês vão pegar a HP, vamos lá, vou começar tudo de novo. 20.000, CHSPV, 3I, que é a minha taxa, né? 12N. Deixa eu subir aqui para vocês terem as informações. E PMT. Então, aqui nós temos o PMT, né? O valor da nossa parcela. Então, esse que eu pago ao banco todo mês. Então, nós achamos a parcela. Então, as informações, como é que eu faço para achar as informações depois que eu paguei a última parcela? Então, eu venho aqui na HP, coloco 10, F, amortização, certo? Apareceu esse valor aqui, 3.937. O que significa isso? Os juros, ó. Se você somar todos esses valores aqui, da primeira até a 10ª parcela, é o que você pagou de juros no teu financiamento. Então, a soma de todos esses valores dá 3.937. Se vocês olharem aqui, ó, no meu, hora que eu ponho ali, tá de soma, né? Tá dando o valor certinho, tá? Daí, vocês vão seguir a mesma sequência que nós fizemos para achar quando a gente fez com o número 1. Ó. Apertei X maior que Y e apareceu este valor aqui. O que significa isso? A soma de todas as amortizações que você pagou até a 10ª parcela. A soma de tudo que você pagou, tudo que o banco descontou da tua dívida tá aqui. Então, você já sabe que sempre estou 20.000 do banco, certo? Então, você pagou de juros aquele 3.900 lá que eu tinha acabado de passar para vocês. E da sua dívida, você já pagou R$16.000. Aí, o último prazo é RCLPV. Então, você está devendo, olha aqui, ó, seu saldo final, depois do pagamento da 10ª parcela é 3.844. Então, tá vendo que os valores batem? Então, se você ligasse no banco depois de pagar a última parcela e falasse assim, quanto que falta para eu quitar o meu financiamento? Eles vão dizer 3.844. Mas, na verdade, isso é o valor sem juros. Então, é que nem algumas pessoas falam, eu vou adiantar algumas parcelas. Se vocês fizessem aqui, ó, Enter, 2009,24 mais 2009,24 mais novamente, então você teria um desconto de R$173 de juros. Bom, gente, é isso. Esse conteúdo é bem importante. Então, às vezes, a gente quer saber quanto que eu vou pagar se eu fizer um pagamento das últimas parcelas. Então, eu consigo saber o quanto que tá faltando para eu quitar da minha dívida. Então, depois nós vamos fazer mais alguns exercícios sobre isso.